Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora na carta de Paulo aos Colossenses. Onde será que está isso? Alguém esteja talvez perguntando, não é? Está na Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar aí. No Novo Testamento, nós lemos já domingo passado. E se você quiser ouvir a primeira parte daquilo que já pregamos no domingo passado, você pode acessar o nosso site e receber a primeira parte. Hoje nós vamos continuar neste tema. Nós estamos olhando para este assunto que está aqui na tela. Porque durante este ano, este tem sido, através deste luminoso aqui, deste acrílico aqui na frente, tem sido o nosso tema, é nele. Nós temos estudado e lido a Bíblia e tentado focar a nossa vida na pessoa de Cristo. Ele, é nele, é em Cristo. E este acrílico que está aqui tem essa particularidade de uma coroa de autoridade, revelando, demonstrando, nos fazendo lembrar que há uma autoridade de Cristo. Por isso nós estamos dizendo que é nele, é com ele, é para ele, até o fim das nossas vidas. Até cruzarmos os 90, os 100, ou até Cristo voltar, porque isso pode acontecer hoje mesmo. Até quando Deus nos der vida, ou até quando este tempo existir, nós estaremos dizendo que é nele, é com ele, é para ele que vivemos e existimos. Amém? E é isso que nós estamos vendo na carta de Colossenses. Esta carta que traz Jesus como centro, não apenas da igreja, mas das nossas vidas. E hoje o que eu quero apresentar para você, continuando o texto que nós vimos, é que nós precisamos viver a prática da oração, mas uma oração que tem Jesus como centro. Eu não preciso gastar tempo aqui para dizer da importância da oração, porque se você é cristão, se você tem algum tipo de experiência de entrega da sua vida a Jesus, se você quer ser discípulo de Jesus, eu não preciso dizer a você da importância da oração. Eu não preciso dizer a você que homens e mulheres na história bíblica tiveram o caráter transformado quando experimentaram a vida de oração. Eu não preciso dizer a você que Moisés, por exemplo, foi profundamente transformado quando teve um encontro de oração com Deus. Quando Deus falou com ele e ele falou com Deus. Eu não preciso dizer a você que Davi expressou as suas orações através dos salmos. Eu não preciso dizer a você que Jesus viveu e ensinou sobre oração. E vivia uma vida de oração. Então seria desnecessário eu dizer para você que alguém que quer conhecer a Deus precisa orar, precisa reservar tempo para orar, precisa encontrar um momento, ou de manhãzinha, acordando mais cedo ou à noite. Talvez você seja uma daquelas pessoas que quando vai dormir, a última coisa que você vê é isso aqui, ao invés de ser isso aqui. Talvez a primeira coisa que você faça, e você cai nessa tentação, a primeira coisa que você faça quando você levanta, é olhar suas notícias, é olhar suas redes sociais, é olhar as notícias do Brasil. E quando nós fazemos isso, nós estamos ficando raquíticos no que diz respeito a uma vida de oração, e nós estamos entrando num caminho que é do desconhecimento do que Deus é na nossa vida. E às vezes nos esforçamos para orar. Eu sei que você se esforça, porque você sabe que a oração é importante. Mas sabe de uma coisa? Muitos de nós temos uma vida de oração egocêntrica. O que significa isso? Se você é uma daquelas pessoas que quando você tem dificuldade, problemas, ou quando alguém da sua casa está vivendo problemas,
E você então vai e busca e faz uma campanha de oração, e você se esforça para levantar mais cedo para orar. Então a minha pergunta é, será que a sua vida de oração não tem sido mais centralizada nos problemas do que em Cristo? Porque a proposta é que Cristo seja o centro das nossas orações e não os nossos problemas. As nossas orações não podem ser problemocêntricas. Eu sei que há momentos, irmãos, na nossa vida que isso acontece. E que quando estamos passando por provação, quando estamos vivendo dramas, traumas, problemas, crises, a gente se quebra diante de Deus. Faz parte do exercício da vida com Deus, dependência. Isso é bom, isso é provável, isso é possível. Mas quando a nossa vida de oração só é vigorosa quando estamos no problema, então aí é a questão. E Cristo não é o centro. Então eu quero propor para você hoje que olhemos esta carta e vamos ver como é que Paulo orou. Como é que aquela igreja orava? E por que orava? E aí nós vamos nortear a nossa oração. Eu quero ajudar a gente hoje a sair daqui vivendo uma dinâmica de oração muito melhor. Eu sei que você ora. Talvez você esteja orando muito pouco. Talvez a sua oração seja aquela muito mais agradecendo pela comida, pelo dia, enquanto você está dirigindo. Aquela oração relâmpago. Como alguém que disse uma vez para mim, pastor, eu oro o tempo todo. Como assim ora o tempo todo? Eu não oro o tempo todo. Tem hora que eu estou comendo, conversando com as pessoas. E a pessoa disse, eu oro o tempo todo. Como assim? Ah, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou tomando banho, eu sempre falo, Deus me abençoa, e relâmpagos, ela usou até a expressão assim, como um raio assim que vai para Deus. Tá bom, eu perguntei, me diz uma coisa, quanto tempo, não como raio, mas como uma luz perene, que permanece, quanto tempo você fica, de fato, orando? 3 minutos? 5 minutos? 15 minutos? Ali no quarto, na beirada da cama, ajoelhado? Quanto tempo? E aí ela entendeu que, na verdade, ela não tinha uma vida de oração. Ela tinha relâmpagos de oração. E não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo vai nos ajudar hoje a entender um pouquinho sobre esta dinâmica de uma vida de oração centralizada em Cristo. Uma oração que não é centralizada no problema, não é centralizada no hábito, não é centralizada na dificuldade, mas é centralizada em Cristo. E eu quero dar alguns exemplos também de como isso pode acontecer. Então, olhe comigo aí, por favor, capítulo 1, versículo 9. Nós lemos até o 8, domingo passado, e hoje eu quero ler a partir do versículo 9. Diz assim, do primeiro capítulo. Por esta razão, diz o apóstolo Paulo, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Vamos parar aqui. Paulo está dizendo que Epáfras tinha dado um relato para ele. E desde o dia que ele ouviu Epáfras contar sobre essa igreja, já que ele nunca tinha ido a essa igreja, não conhecia essa igreja, desde o dia em que o ouvimos, está no versículo anterior aí, o nome de Epáfras, não cessamos ou não deixamos de orar por vocês. E agora ele vai dar 4 pedidos de oração que ele fazia por aquela igreja. Isso vai nos ajudar a orar. Primeiro pedido, está aí no versículo número 9. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu vou ler novamente. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria ou entendimento espiritual.
Eu coloco aqui agora o primeiro pedido, que é um resumo disso que está aqui no texto. Paulo faz um pedido a Deus, ele ora a Deus, para que aquela igreja tivesse conhecimento de Deus, crescesse no conhecimento de Deus, para ter sabedoria e entendimento espiritual. Vamos traduzir isso de uma maneira mais fácil, mais rápida e mais curta. Paulo ora para que aquele povo tenha sabedoria de vida. Mas como é que se ganha sabedoria de vida? Ele diz aí, tendo conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor, isto é, o relacionamento sério com Deus, é o princípio, é a mola, é o motor da sabedoria. Então, para você ter sabedoria para viver, você precisa conhecer a Deus. A pergunta é, como é que você conhece a Deus? Como é que você conhece a Deus? Ah, Deus é tudo para mim. Alguém pode dizer assim, Deus é tudo para mim. É muito genérico isso, não é? Muito difícil. Ah, Deus está em todo lugar. Eu vejo Deus na minha vida. Há pessoas que até dizem, tudo que existe, você soma tudo, a pedra, a madeira, a árvore, o mar, o ar, é Deus. Isso não é doutrina cristã, isso é doutrina panteísta. Deus é a soma de todas as coisas que existem. Não. Ele criou todas as coisas que existem. Ele está acima de todas as coisas. Mas como é que eu conheço? Como é que eu me relaciono com Deus? Vamos sair desse abstrato. Sabe como é que nós nos relacionamos com Deus? Olhando, conhecendo a Jesus. E onde é que está escrito isso? Vai ali para alguns versículos à frente, o versículo 15. Versículo 15. Começa uma poesia, um hino. Eu não sei se na sua Bíblia está como na minha. Na minha Bíblia, aqui no texto, todo o texto da Bíblia, ele tem a margem da direita e a margem da esquerda. Ele é justificado, não é assim que chama lá no Word? Esse texto, do 15 em diante, do 15 até o 20, ele está centralizado. A maneira do editor da Bíblia colocar esse texto é para indicar que esse texto é um hino, é uma poesia, não é uma redação, uma carta, como Paulo está escrevendo. Na sua Bíblia está assim? Mesmo no celular, às vezes aparece dessa maneira. Paulo está escrevendo uma poesia cristológica, de Cristo. Quem é Cristo? E eu quero comparar esse pedido que ele faz lá, para que a igreja tivesse sabedoria de vida, com a pessoa de Jesus. Aí a gente vai dizer, a nossa oração tem Jesus como centro. Vocês estão entendendo essa relação que eu estou fazendo? O que Paulo está pedindo com o que ele está apresentando sobre Jesus. Veja o versículo 15. Olha o que diz aí. Ele é a imagem de quem? Do Deus invisível, do Deus que é Espírito. Então, para a gente ter conhecimento deste Deus invisível, que é Espírito, nós precisamos olhar para aquele que tornou Deus visível, que revelou Deus. Está ficando claro para você? Veja, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Vamos só pegar essa declaração. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você é uma pessoa que quer conhecer Deus, você precisa conhecer o Filho de Deus. Como é que você conhece o Filho de Deus? Em primeiro lugar, conhecendo o Evangelho, lendo o Evangelho, lendo a história de Jesus, sabendo por que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Esse é o resumo do Evangelho. Então, quanto mais você se envolve com Jesus e entende quem é Jesus e o que Ele ensinou, mais você conhece a Deus. Deus é o revelador, ou Jesus é o revelador do invisível, de Deus. Por isso nós estamos cantando hoje vários cânticos que falam sobre a pessoa de Cristo. Por isso que nós falamos que Jesus é o centro de todas as coisas. Caro irmão, irmã, você é jovem, você quer conhecer a Deus, quer sentir e viver a presença de Deus na sua vida, aproxime-se de Jesus. Jesus é o centro da sua vida.
ele se tornará o centro das suas orações. Deixa eu colocar mais claro para você. Eu fui fazer uma pesquisa, alguns dias atrás, dos livros mais lidos em 2019. E você tem duas categorias que trazem os livros mais comprados, mais procurados, mais lidos. A primeira categoria é a categoria da autoajuda. Você tem, entre os livros mais vendidos no Brasil, livros de autoajuda. Por que as pessoas compram tanto livro de autoajuda? Sabe por quê? É simples. Porque elas querem ter sabedoria para viver. Elas querem ter sabedoria para criar filho, para casar, para viver um relacionamento, para ganhar dinheiro, para ter emoções curadas, saudáveis. Elas querem ter a autoajuda para ter um corpo saudável, né, sarado, e assim por diante. Todo mundo, todas as pessoas querem ter sabedoria. Sabedoria para... a gente às vezes não usa essa palavra, não é? Que é mais erudita, assim, mas a gente quer saber desde uma criança como se relacionar com os amigos, como não sofrer bullying, ou um adolescente, como conversar com aquela garota, com aquela paquera, não é? Como namorar, como se relacionar com amigos, como dizer não, como dizer sim na hora certa, não é assim? Todo mundo quer saber viver e viver bem. Por isso esses livros são tão vendidos. Mas a Bíblia está dizendo, você quer ter sabedoria, e Paulo diz, eu vou orar para vocês serem sábios. Conheçam a Jesus, porque se Deus é quem dá sabedoria, você precisa conhecer quem revelou a Deus, que é Jesus. Sabe outro tipo de livro que vende muito? Os filmes também, que ganham mais dinheiro, não é? Que tem mais lucro em bilheteria, quais são? Os filmes de ficção, super-heróis, não é verdade? Por que super-heróis, a gente gosta tanto das trilogias, não é? Aliás, eu recomendo a você, e não tem problema gostar de super-heróis, se você gosta de trilogia, de ficção, recomendo a você comprar para seus filhos, seus netos, a série dos Contos de Nárnia, do C.S. Lewis. O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa. Fantástico livro, que fala sobre Jesus, de forma na ficção. E queremos tanto e gostamos tanto dessas histórias, porque nós queremos ver pessoas, ver os heróis que têm sabedoria, e venceram o mal, e dominaram o que era errado, não é assim? Todos nós precisamos e queremos ter sabedoria. Mas quando você ora e você diz assim, Senhor, no meio dessa situação complicada que eu estou vivendo, no meio desse problema que eu estou vivendo no meu casamento, com os meus filhos, ou essa crise financeira, ou uma doença, e você diz, Deus, me ensina, me molda, me transforma, para que eu aprenda a tua sabedoria, aí você põe Jesus no centro da sua oração. Agora, quando oramos apenas para que Deus cure, resolva, Deus me ajuda, tem misericórdia de mim, então Jesus não é o centro, somos nós que somos o centro. É a solução que nós almejamos. Por isso, quando nós vivemos situações que exigem sabedoria, e às vezes a gente não sabe o que fazer, não é verdade? Não sabemos como resolver determinada situação. É hora de buscarmos essa sabedoria que vem do alto, e dizermos, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Essa é a oração cristocêntrica. É assim que você tem orado? Se não é, eu quero desafiar você a pegar a situação que está te levando a orar hoje. Hoje, o que você está orando? Qual o motivo que faz você orar, pedindo a Deus alguma coisa? E é bom pedir. É bom dizer, Senhor, está aqui o meu problema. Qual é? Peça para Deus mostrar a você quais são as marcas do seu caráter, da maneira de você pensar, que precisam ser mudadas.
Como que você e eu podemos agir com sabedoria que vem de Deus para enfrentar aquele problema e não apenas ter a solução do problema? Porque às vezes Deus espera o tempo que nós vamos nos quebrantar para depois resolver o problema. A gente quer resolver o problema mesmo que o nosso caráter não seja transformado, mesmo que a sabedoria a gente não conquiste. Mas Deus diz, espera aí, primeiro eu quero agir no seu caráter, primeiro eu quero transformar você, para depois transformar o seu problema. Você compreende isso, irmão? Então a escolha nossa tem que ser, a nossa oração vai ser pedindo a Deus, vai ser clamando a Deus por sabedoria ou apenas para resolver situações. Essa é a primeira oração que Paulo faz por aquela igreja. Qual é a segunda oração que Paulo faz pela igreja? Olha lá. A segunda oração que Paulo faz para a igreja, faz a Deus pela igreja, é que houvesse uma consagração para um estilo de vida que agrada a Deus e frutifica. Você pode olhar comigo no versículo 16, no versículo 10. Versículo 10, é outro pedido de oração. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo em voz alta? Vamos lá. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mais uma vez ele fala conhecimento de Deus. Ele diz, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Aqui ele usa a palavra de autoridade de Jesus. Você quer orar tendo Jesus como centro da sua vida? Você pode fazer esta oração: Senhor, que o estilo de vida que eu tenho seja debaixo da tua autoridade. É isso que ele está dizendo. Que um estilo de vida que agrada a Deus, que honra a Deus. E para isso ele fala de Jesus. Agora olhe comigo lá para o hino, para a poesia, versículos 16 e 17. Você está me acompanhando aí? Nós estamos fazendo esse paralelo entre a oração e a pessoa de Jesus. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Paulo está dizendo, há uma autoridade de Jesus sobre todas as coisas. E o meu estilo de vida, a maneira como eu vivo, precisa honrar, agradar este Jesus. Você pode dizer amém a isso? Você está me acompanhando aqui? Veja, Paulo pede a Deus que aquela igreja tenha uma maneira de viver que seja submissa à autoridade daquele que criou todas as coisas, que fez todos os poderes, que está com todas as coisas de autoridade na sua própria mão. Você já ouviu falar de um livro cujo título, e eu recomendo a você, e ele tem na internet, basta você fazer o download, não precisa nem comprar. O título desse livro é Em Meus Passos, o que faria Jesus? Quem conhece esse livro? É muito conhecido. Esse livro é de 1895, muito antigo. E esse livro é de um pastor de uma igreja, e ele um dia chegou na igreja e lançou uma campanha, um desafio, e disse ao povo da sua igreja: gente, nós precisamos a partir de hoje viver uma vida, um estilo de vida, uma maneira de viver que impacte as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso ele lança essa pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? E tem histórias neste livro maravilhosas de como aqueles membros da igreja receberam este desafio e saíram vivendo como Jesus viveria. Então saíram pedindo perdão, saíram ajudando pessoas, saíram cuidando das pessoas que estavam marginalizadas e saíram consertando os seus erros. E o impacto que isso causou naquela cidade, um avivamento de Deus veio sobre aquela cidade quando aquela igreja decidiu viver
nos passos de Jesus. Esse é o tipo de oração que agrada a Deus. No seu carro, você tem um painel que acende umas luzinhas de vez em quando, né? Eu espero que nunca acenda, né? Aquelas assim, que indica problema, não é? No meu carro acende aquela amarela que tem uma bomba de gasolina. E às vezes tem um alarme sonoro também, né? Deus colocou em nós alarmes para indicar quando o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, a nossa maneira de viver não agrada a Jesus. Sabe que alarme é este? A nossa consciência. A nossa consciência. Quando você mantém a sua consciência limpa, e o Espírito Santo pode usar aquilo que Ele mesmo criou, que é a nossa consciência, para ligar a luz vermelha, piscando, o sinal de alerta. Então você pode corrigir o seu percurso, as suas decisões, suas escolhas. O problema é que quando a luz acende, a luz do Espírito Santo, a gente faz, como eu faço às vezes quando vou num lugar, num hotel por exemplo, ou num quarto, que tem aquela luzinha vermelha da televisão irritante, sabe? Ou do ar-condicionado. Eu, às vezes, levo uma fita isolante comigo. É verdade. Eu não consigo dormir com aquela luzinha, ou ponho uma blusa, um pano, alguma coisa para tampar aquela luzinha, que não me deixa dormir. É gozado isso, né? Às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo, que está ligando a luz da nossa consciência, está falando com a gente, mas a gente tampa aquela luz, abafa aquela voz. A gente põe a voz do Espírito Santo embaixo da nossa audição espiritual. E o que acontece? Essa autoridade de Deus, de Jesus, que diz ali no texto, vai sendo rebaixada, rebaixada e rebaixada. Aí chega na hora da dificuldade, a gente diz: Senhor, me ajuda. Mas onde está o estilo de vida que tem Jesus como Senhor? Então eu quero convidar você a centralizar a sua oração em Cristo e dizer: Senhor, o meu estilo de vida, a maneira como eu trato minha esposa, a maneira como eu respondo aos meus pais, a maneira como eu vivo na sociedade, precisa ser um estilo que glorifica ao Senhor. E quando houver algum erro, que a luz acenda e você esteja pronto para dizer: Senhor, eu me submeto de novo. Eu confesso, eu peço perdão e eu me reato contigo. Amém, irmãos? Qual é a terceira oração que Paulo faz? Ele faz um pedido por fortalecimento para que eles tenham paciência e perseverança. Veja comigo o versículo 11. Estamos na sequência lá do texto, né? Ele faz outro pedido. Ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Diga comigo: ter toda perseverança, repita isso, ter toda perseverança e paciência com alegria. Irmãos, tem dia que é difícil ter paciência, não é? Tem dia que no Brasil a gente fala: não dá mais, vou para Portugal. Tem dia que a gente olha as coisas e fica chateado, desanimado, não é verdade? Com as notícias. Ah não, vocês não ficam não? Gente, é uma coisa triste. E a gente precisa dizer: Senhor, me dá a perseverança, porque as coisas estão debaixo do teu governo. Deus sabe daqui a 5, 10 anos. Ele não sabe só o que está acontecendo hoje. E quando a gente ora pelo Brasil, nós não estamos dizendo: Senhor, que nenhum desvio, nada de mal aconteça com a nossa pátria, como se Deus perdesse o controle. Deus continua no controle de todas as coisas. Eu não sei como, mas eu confio na autoridade de Jesus.
Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é dono da história. Eu não sei como Ele vai governar a história, mas Ele é dono da história. O que compete a nós é dizer: Senhor, que eu tenha paciência e perseverança. Uma das coisas terríveis que tem acontecido hoje é que pais têm deixado os filhos desanimados, com o Brasil inclusive. São os primeiros a botar desânimo, falta de perseverança no coração dos filhos. São os primeiros, ou os avós. E eu quero dizer a você que Deus, Ele age em nós, e nós vamos pedir a Ele que dê perseverança. Eu estou falando de coisas práticas, do dia a dia, no que diz respeito à nossa sociedade. Não é só perseverança para viver a dificuldade, é perseverança para crer num Deus que dirige todas as coisas. Perseverança para continuar firme, mesmo na dificuldade. Olhe para a poesia e agora faça o paralelo comigo. Versículo 17. Por que ele pede perseverança e paciência? Ele diz aí no versículo 18. Ele é a cabeça de todo o corpo. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo. E o que é o corpo? Continua a leitura? É a igreja. Jesus é a cabeça. Em outro texto diz que Jesus é o cabeça da igreja. Aqui ele está usando a figura do corpo humano. Jesus é a cabeça do corpo. E o corpo, com os membros, é a igreja. Jesus é a cabeça da sua vida. Você é corpo de Cristo. Por isso, você e eu precisamos ter perseverança. Quando o corpo está em dificuldade, a ordem vem da cabeça, para que o corpo ajude, trabalhe, seja perseverante. Hoje eu estava falando com um homem aqui da nossa igreja, tem 91 anos, e ele estava dizendo de uma dificuldade que ele tem, foi descoberto agora essa semana, e ele disse: pastor, vai demorar para sarar isso aí, o médico falou. E quando o corpo tem uma doença que vai demorar para sarar, com 91 anos, da cabeça tem que vir a ordem. E eu gostei de ouvi-lo falar: eu vou ficar firme, vou tomar os remédios, porque eu vou sair dessa, pastor. Porque a cabeça comanda o corpo. Agora, Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça. A pergunta é, não é se Ele é a cabeça, porque a Bíblia diz que Ele é a cabeça do corpo, nossa cabeça. Você é corpo só. A questão é a seguinte: as ordens da cabeça estão chegando ao corpo? Como é que diz aquele ditado? Quando a cabeça não, o que acontece com o corpo? O corpo padece. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, não é? Ditado antigo, não é? A questão é a seguinte: esta cabeça que nós estamos vendo ali, essa pensa. Jesus pensa. Ele fala e Ele ensina sobre todas as coisas. A questão é se nós, como corpo, estamos ouvindo essas ordens da cabeça. Ficar firme na dificuldade, paciência, perseverança no meio da tribulação. Agora o último pedido de oração que está ali, aqui, 4. Versículo de número 12 e 13, vamos lá. Leia comigo em voz alta, por favor, o último pedido que Paulo faz por aquela igreja. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos, versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ter gratidão de quem sabe que foi perdoado. Irmãos, eu sei que eu fui perdoado. E isso tem que me levar a uma resposta de gratidão a Deus.
Não é gratidão por aquilo que Ele me deu, isso é obrigação. Gente, você falar assim, eu sou muito grato a Deus pela saúde, pelo alimento, pela família, você não faz mais do que obrigação, e eu não faço mais do que o meu dever. Agora, uma gratidão especial é aquela de quem sabe que foi perdoado. E para você saber que você foi perdoado, você tem que admitir o seu pecado. Sem admitir o pecado, você nunca terá, nunca, guarde bem isso, nunca terá essa gratidão que Paulo está orando por aquela igreja. De saber que Jesus é o reconciliador, o perdoador dos pecados. Há uma história muito forte na Bíblia com Jesus. Jesus um dia foi chamado para comer na casa de um homem. Esse homem era um líder religioso. Ele era fariseu. E Jesus sentou à mesa, e naquela época a mesa era bem baixinha, então os pés ficavam para trás. E quando Jesus estava sentado à mesa, chegou a ele uma mulher. E essa mulher estava tão impactada por aquilo que Jesus havia feito na sua vida, perdoando os seus pecados, que ela vai aos pés de Jesus e começa a chorar. Começa a chorar, aos pés de Jesus, não fala nada. E os homens comentaram, como é que Jesus permite que uma pecadora, nem menciona o nome dela nessa história, como é que Jesus permite que uma pecadora fique chorando aos pés dele? Como pode um rabino jamais faria isso, jamais permitiria uma mulher pecadora se aproximar, ainda mais ficar chorando, molhando os pés. E ela é criticada por isso. Mas Jesus, que conhecia o coração de todo mundo ali, chega para eles e faz uma pergunta. Conta uma história. E ele diz assim, havia 2 homens. Um devia 50 para um homem. 50 denários. Lá, vamos imaginar 50 mil reais. E um outro homem devia 500 mil reais. 10 vezes mais do que o primeiro. Para o mesmo homem. E esse homem credor, muito bondoso, muito misericordioso, cheio de amor, chega para esses 2 devedores e diz, eu perdoo vocês. E Jesus faz a pergunta para aqueles homens em volta da mesa. Qual destes 2 homens devedores, que foram perdoados, vai amar mais, vai ter mais amor pelo credor? Os homens responderam, o que devia mais. É óbvio. Não tinha como pagar aquela dívida. E Jesus então conclui a história e diz a eles, aquele que muito é perdoado, muito ama. Quem tem ciência, quem tem consciência de que muito foi perdoado, muito ama. O que Paulo está pedindo para aquela igreja é que crescesse no coração dela, dos membros, este sentimento, essa atitude de gratidão. Mas não a gratidão pelas coisas corriqueiras da vida, a gratidão por esta ação de Deus que perdoou você e a mim na cruz, através de Jesus. Sabe por que nós não temos essa gratidão? Eu vou dizer a você. Essa gratidão não está tão forte no nosso coração mais, porque nós nos achamos suficientemente bons. Na verdade, a gente às vezes entra por um caminho que é de não reconhecer a necessidade do perdão. Desse perdão. Quando olhamos para a cruz de Jesus, muitas pessoas olham como um ato maravilhoso, uma demonstração de amor maravilhosa, mas não para mim, porque na verdade eu estou me tornando cada vez melhor, eu estou bom. E esquecemos do que a Bíblia diz, que todos nós nascemos em pecado e em pecados estamos destinados para o inferno.
Mas quando entendemos que há perdão em Cristo e Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar os pecados, nós saímos desesperados em busca deste perdão. E deixamos de ser religiosos, deixamos de ser frequentadores de igreja, deixamos de ser pessoas que creem em Deus, nessa superficialidade da religião, e nos atiramos nos braços de Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor restaurou a minha vida, é o Senhor que perdoou o meu pecado. É isso que falta. Esse desespero de alguém que busca o perdão e a reconciliação com Jesus. Era isso que aqueles fariseus não entendiam, porque eles achavam que sendo religiosos, seguindo os rituais religiosos, eles seriam agradáveis a Deus. Não tinha como Deus rejeitá-los de jeito nenhum. E Jesus conclui a história com aqueles homens e diz assim: eu entrei na casa de vocês, vocês não me deram água para lavagem, porque eles tinham que lavar as mãos e os pés. Eu entrei na casa de vocês, ninguém me deu óleo. E esta mulher que entendeu o que é ser perdoada, não para de chorar, lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos, e ainda derramou um vidro de perfume sobre os meus pés. Portanto, disse Jesus, concluindo a história, aquele que tem muitos pecados perdoados, esse é aquele que ama muito. Esse é o que ama muito. Que tem gratidão muito. Que consagra a sua vida muito. É isso que eu quero convidar você nesta noite. Abaixe sua cabeça, por favor. Vamos orar. O que precisamos é de Jesus. A nossa vida de oração precisa de Jesus. Eu quero desafiar você, convidar você a sair daqui dizendo: Senhor, amanhã a primeira coisa que eu quero fazer ao me levantar é colocar o meu joelho no chão do meu quarto, do lado da minha cama, e dizer que eu amo Jesus e eu quero aumentar o meu amor por Jesus. Eu quero centralizar a minha vida em Cristo. Eu quero aprender a ser dirigido por Jesus. Eu quero ter um estilo de vida que agrada a Jesus. Eu quero ter uma gratidão porque Jesus me amou. A ciência descobre a cada dia o benefício da vida de oração. A ciência diz que a oração libera hormônios, hormônio da alegria, e derrama sobre o nosso cérebro, no cérebro de quem ama, de quem ora, bem-estar. Mas não é por isso que a gente ora. Esse é o efeito colateral da oração. A gente ora porque a gente ama Jesus. A gente ora porque a gente quer aprender a amar Jesus. Há um hino antigo que diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo. Nesses tempos de aflição, as palavras que Ele fala trazem paz e consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal.